Não há dúvidas de que Portugal é um ótimo país para se viver, inclusive existem muitos brasileiros que moram neste país. Mas nos últimos tempos esse cenário vem mudando e, na verdade, muitas pessoas têm deixado Portugal. Porque as pessoas estão simplesmente abandonando Portugal. Se você quer saber toda a verdade por trás dessa pergunta, continue no vídeo. Portugal foi o primeiro estado moderno unificado da história e no século XVI foi um dos países pioneiros na navegação e nessa época conquistou e foi o colonizador no nosso Brasil. E todo o tesouro de ouro consolidou o império no período da prosperidade portuguesa. Isso durou quase aproximadamente 6 séculos e teve um fim provisório, principalmente quando Macau regressou à China com o Estatuto de Nação Soberana. Vale ressaltar que atualmente mais de 100 mil brasileiros vivem no país, o que representa 20% dos residentes estrangeiros em termos percentuais. Em 2008 houve um aumento de mais de 50%, ou seja, mais de 90 mil novos residentes em Portugal, dos quais 30% são cidadãos do Brasil. Segundo o relatório da Organização Internacional para a Imigração, em apenas 2 anos foram aproximadamente 1.200 pedidos, dos quais 700 foram devolvidos. Cerca de 600 eram de origem brasileira e, se você olhar apenas os dados do ano de 2018, temos 350 cidadãos que retornaram ao Brasil. Existem várias razões pelas quais Portugal é provavelmente o melhor país para se viver em todo o mundo. Pode ser uma culinária rica e saudável e uma história profunda, ou talvez a tão apreciada coesão social que mantenha as ruas seguras, ou possivelmente porque ocupa os primeiros lugares nas estatísticas mundiais de saúde. Mas o que mais tem de especial este pequeno país situado no extremo oeste da Europa, junto ao Oceano Atlântico? O Serviço Nacional de Saúde Português é uma rede de mais de 1.500 hospitais e centros de saúde públicos e 120 mil profissionais de saúde, espalhados por todo o país. Foi criado em 1979 e o acesso é gratuito e universal para todos os residentes em Portugal. Se reside em Portugal, pode usufruir desse serviço sem qualquer impedimento. As políticas de saúde portuguesas têm obtido resultados substanciais ao longo dos últimos anos. Quer 2 exemplos? A mortalidade infantil caiu 94% em 45 anos, sendo atualmente a terceira mais baixa da Europa. A esperança média de vida em nascença aumentou 17 anos entre 1960 e 2015. Portugal tem um clima fantástico, com mais de 200 dias de sol por ano e uma temperatura máxima média de 20 graus, ideal para desfrutar do inverno, primavera, verão e outono. Se houver neve ou as temperaturas caírem abaixo de zero nas principais cidades, isso será notícia nacional. Mas será que o brasileiro consegue se adaptar a um novo país? Quando algumas pessoas se mudam para outro país, têm de estar abertas a novas experiências e são elas que têm de se adaptar ao local, às pessoas e à nova cultura. É importante ter esse entendimento antes de decidir emigrar para um país, mesmo que seja Portugal. Em geral, é extremamente estranho para nós que eles tenham um estilo que parece um pouco diferente. Por vezes, eles podem parecer agressivos, já que não estão contentes com a chegada de tanta gente de outro país, com uma forma de pensar e viver completamente diferente do que o seu. O nome disso é xenofobia, e o aumento de comportamentos xenófobos e preconceitos é outro fator que contribui para os brasileiros ficarem descontentes com Portugal. E não vai achando que é fácil alugar um imóvel no país. É bem mais difícil do que parece. A imigração em si é um grande desafio, mas a maior dificuldade para os brasileiros que querem imigrar para Portugal hoje é o aluguel, que aqui é mais conhecido como leasing. Sim, alugar um imóvel em Portugal não é fácil. O mercado imobiliário português ainda está quente, os preços dos imóveis para aluguel continuam altos, apesar da grande incerteza sobre o impacto que a guerra na Ucrânia terá na economia europeia em geral. E sim, há preconceitos. Mesmo que um brasileiro escute do outro lado da linha perguntando sobre casa para alugar, tem dono que não fala. Acredite em mim, esse infeliz acontecimento acontece. É comum você ligar para um proprietário português e ele rapidamente te dispensar e dizer que o alojamento não está mais disponível. Mas se você pedir a um amigo lusitano que ligue para o proprietário, ele pode rapidamente marcar uma visita para ver o apartamento. Não se engane, infelizmente você pode encontrar pessoas com mentes pequenas em todo o mundo. Sem
falar nas famílias que caem nos golpes aplicados, não só em sites conhecidos de aluguel de imóveis, mas também nos divulgados nas redes sociais. O golpe é simples. A pessoa que ainda está no Brasil, achando que encontrou o apartamento dos seus sonhos em Portugal, deposita os valores e quando chega aqui tem a desagradável surpresa que o imóvel já está ocupado ou simplesmente não existe. Outra coisa muito complicada são as exigências do fechamento do contrato. Aqui é costume pedir fiador. Caso não tenha, o que é muito comum, afinal, a maioria das pessoas começa a vida em outro país e não conhece ninguém. É normal pagar algum aluguel adiantado como garantia. Normalmente, o proprietário pede 2 ou 3 meses de aluguel, mas isso varia muito. E é claro que existem golpistas. Existem relatos de proprietários exigindo 12. Isso mesmo, 12 aluguéis adiantados para selar o contrato. Não caia nessas armadilhas. Crise financeira de 2008 e pandemia. Depois do rescaldo da crise de 2008, a economia portuguesa conheceu um processo de crescimento e ajustamento nos últimos anos. Com o surgimento da pandemia do coronavírus no início de 2020, as consequências para os cidadãos e empresas logo se fizeram sentir. Portugal foi atingido pelo aumento do desemprego, pela queda de renda e das exportações e pela desaceleração do crescimento. Em junho de 2021, o país teve de recuar alguns passos nas regras de desconfinamento devido ao novo aumento do número de casos. Isso desacelerou um pouco o crescimento. Além disso, a economia portuguesa foi duramente atingida pela chegada da pandemia e pelas inevitáveis medidas de contenção impostas para travar a propagação da doença. Segundo o Banco de Portugal, à semelhança do Banco Central do Brasil, a dívida das empresas aumentou 1,6% em 2020. Os principais setores afetados foram a indústria, 8,5%, e o comércio, alojamento e restauração, 7,5%. O PIB, Produto Interno Bruto de Portugal, caiu 7,6% em 2020. As quedas trimestrais registradas neste ano foram de 2%, 16%, 5% e 1%, respectivamente. No primeiro trimestre de 2021, a queda registrada foi de 5%. Segundo o INE, Instituto Nacional de Estatística, a quebra está relacionada com a quebra das exportações e do consumo em geral, principalmente nos setores ligados ao comércio e turismo. Outro ponto importante é o desemprego. Em 2020, segundo dados do INE, a taxa de desemprego em Portugal atingiu quase 7%, o que significa que cerca de 350 mil pessoas permanecem desempregadas no país. Não existem dúvidas de que essas questões fizeram com que muitos brasileiros deixassem o país e voltassem ao Brasil, mas as coisas provavelmente vão melhorar. O presidente e o primeiro-ministro de Portugal tiveram um encontro muito próximo com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Faz pouco tempo que o governo português flexibilizou as regras de imigração. Essa flexibilização inclui a criação de um visto especial que permite a estrangeiros permanecerem até 180 dias em Portugal para que consigam o trabalho. Essas medidas também visam atrair os chamados nômades digitais. Um novo programa de incentivo a imigrantes de Portugal pode ajudar quem quer morar no país. Os esquemas da Golden Visa, introduzidos em vários países para atrair investimento estrangeiro e oferecidos na maior parte da Europa, tendem a favorecer pessoas bem financiadas que agora têm acesso às vantagens de um país sem serem obrigadas a aceitá-las como local de residência. Em Portugal, a medida entrou em vigor em 2012. Desde então, o país recebeu mais de 7 bilhões de dólares, cerca de 36 bilhões de reais, e 90% deste valor foram destinados ao setor imobiliário, segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal. Também em Portugal, muitas pessoas se opuseram à criação do programa desde o início. Consideraram que os vistos representam mais desvantagens do que vantagens para o país, sobretudo devido ao impacto no mercado imobiliário. Portugal não é o primeiro país a abolir o seu programa de vistos Gold. Em fevereiro de 2022, o Reino Unido cancelou seu programa por causa da ameaça iminente de uma invasão russa na Ucrânia. Novos incentivos estão sendo pensados, agora precisamos aguardar. Vimos que existem diversos fatores que influenciam os brasileiros a abandonarem Portugal, como por exemplo, xenofobia, crises financeiras, preço do imóvel e adaptação. Mas conta pra gente, você tem vontade de morar em qual país? E se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like. Aproveite também para se inscrever em nosso canal para não perder nenhum conteúdo inovador. Até a próxima!